Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando aí à eleição, né? Hoje, dia 27, nós temos exatamente 10 dias para as eleições, né? 10 dias para as eleições. Muita coisa tem acontecido e nesse comentário de hoje eu trago algumas informações, depois transformo em posições, como, por exemplo, o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade transformou o ex-prefeito de Capela Suquita em inelegível, rejeitando o registro da sua candidatura. Nós temos percebido a nível nacional uma mudança de comportamento interessante. Quase todos os candidatos estão mirando em um só. E o pior, tem candidato, através da sua assessoria, que já adivinha ou tenta adivinhar quem é que vai para o segundo turno. E com isso, para tentar garantir o seu lugar, pede que votem contra aquele ou aqueles que ele acha que irão para o segundo turno. Ontem começou no Brasil, nas redes sociais, uma campanha de mulheres, artistas da Globo, cantoras famosas e atrizes famosas, contra o candidato Jair Bolsonaro. Campanha intitulada Ele Não, convocando as mulheres para as ruas. Logo em seguida, criaram o movimento Ele Sim, combatendo aquilo que essas famosas querem passar do candidato, chamando-o de homofóbico e por aí vai. Os senhores perceberam o perigo que nós vivemos no Brasil, não? Porque, olha, nós temos candidatos à presidência da República que em outras eleições não se comportaram dessa forma e até obtiveram votações expressivas, como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes, por aí vai. Mas parece que agora o Brasil está dividido. Aquilo que o Partido dos Trabalhadores pregou o tempo inteiro, né? Quem não é isso é aquilo. Parece que eles não estão querendo dar a oportunidade de termos nós eleitores outras opções. Ou nós somos Bolsonaro ou nós somos Haddad. E não é assim. As redes sociais têm servido para uma campanha de desqualificação do candidato Bolsonaro. Já os eleitores de Bolsonaro fazem uma campanha contra Lula. E eu fico a me perguntar o que será de nós. Porque o povo, Ângelo Márcio, nem está ouvindo mais as propostas de homens sérios, tipo Meirelles, Álvaro Dias, João Amoedo, o próprio Alckmin. Não estou dizendo que os outros não sejam sérios. Eu estou dizendo que o eleitorado parece que agora só quer ouvir falar mal de Bolsonaro ou falar bem de Bolsonaro. Falar mal do PT ou falar bem do PT. Aqui em Itabaiana, está comigo aqui, essa eleição chega ao absurdo de cabos eleitorais de um candidato a deputado, aqui por Itabaiana, distribuírem uma colinha tentando confundir o eleitor, colocando o nome Lula no local da urna para presidente. E embaixo, bem pequenininho, Haddad. É lógico que esse programa hoje, quando eu sair daqui, eu vou direto hoje
entregar esse santinho à doutora Eunice, do Ministério Público Federal, e ao doutor Cesário, do Tribunal Regional Eleitoral. Porque parece que estão brincando com o eleitor. Lula não é candidato a nada. Mas políticos aqui do município estão utilizando o seu nome como se candidato fossem não é a cédula oficial, mas é uma colinha. É interessante, se a justiça permitir isso, daqui a pouco eu faço uma colinha. Veja. Você está entendendo? A eleição... Uma ideia. Diga. Na próxima eleição de vereador, você candidato, botar o nome de Valmir bem grande e o meu pequenininho embaixo. Pronto. Então veja, é uma afronta que estão fazendo à justiça eleitoral desse país. E o medo que esse jornalista está tendo, não por mim, sabe, Vanessa, porque eu já estou com 60 anos, perto de me aposentar, e quando a gente completa 60 anos, está mais para lá do que para cá, né? E é verdade, tem que encarar isso como verdade. Somente quem tem problema de saúde. Então, agora a minha preocupação é com meus filhos, com meus netos. Porque tornaram o Brasil num país de um povo dividido. Se eu sou homossexual, eu odeio o Bolsonaro. Se eu sou hétero e cristão, eu odeio o Haddad. Enfim, as convicções do eleitor nesse país parece que hoje não representam muita coisa, não. Até parece que nós só temos dois candidatos, o Bolsonaro e o Haddad. Já perceberam isso? Agora, no caso das atrizes, nada contra o movimento delas, é um direito de cidadãs. Mas como seria importante que essas atrizes fossem para as ruas para pedir, por exemplo, segurança para esse país e evitar a matança de jovens brasileiros. Que essas atrizes utilizassem a sua fama para exigir das autoridades respeito com o povo brasileiro. Repito, nada contra o movimento que está sendo feito aí do ele não. Para mim, é um direito constitucional que elas têm. Mas elas poderiam ter feito isso quando a Polícia Federal descobriu, por exemplo, o mensalão. Quando a Polícia Federal descobriu o roubo da Petrobras, que começou a levar esse país ladeira abaixo, acabando com o nosso equilíbrio na economia. E ir para a rua dizer basta de corrupção. Porque a defesa dessas mulheres não é apenas, ou não está apenas, naquilo que elas acreditam, por exemplo, da ideologia de gênero, do aborto, que tudo isso o Bolsonaro é contra e elas são favoráveis. Não é isso. O que elas estão tentando fazer é bater no candidato para beneficiar o outro. Não era mais fácil fazer campanha para o outro? As atrizes da Globo, ou como qualquer outra atriz, ou outras atrizes, são brasileiras que têm o direito de se pronunciar. Mas não têm o direito de tentar confundir o eleitorado. Porque muita coisa que se diz é fantasia. Contra um e contra outro. Estou aqui defendendo o Bolsonaro. Nem ninguém. Até porque no início eu disse aqui, parece que o brasileiro perdeu
perdeu a capacidade de pensar. Perdeu a capacidade de pensar. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Me responda aí a minha produção, ou Vandes, ou qualquer um que está aqui. Em 2002, quem ganhou a eleição no Brasil? Não vamos falar em nome não, falar partido. 2002. Em 2006? Em 2010? Em 2014? E por que a plataforma de campanha do PT é dizer que vai fazer o país voltar a crescer? Será que o atual governo é responsável por tudo de errado que tem nesse país? Muito pelo contrário. Esse atual governo equilibrou as finanças que o PT deixou em frangalhos. O desemprego que o PT deixou na época era de 11 milhões. Porque passam a impressão que o desemprego no Brasil começou com o Temer, não é verdade? Aí veja, eu pergunto, você é doido, fumou maconha ou é apaixonado político? Porque você achar que um partido governou o país 20 anos quase, é o salvador da pátria. Da mesma forma, e eu não estou aqui atacando ninguém não, da mesma forma que não se pode também admitir que o candidato Bolsonaro seja o salvador da pátria. Porque ele já está político há muitos anos e nunca salvou coisa nenhuma. Então eu não estou aqui pregando voto a favor de um e contra o outro. Eu estou fazendo uma análise da necessidade de nós, eleitores, começarmos a pensar por nós e não por eles. Peraí. Ou eu sou Haddad ou eu sou Bolsonaro, que é isso? Eu não tenho, não estou aqui pregando voto, repito, porque eu já tenho meus candidatos, mas eu não tenho o direito de revelar aqui, tá? Para não cometer crime eleitoral. Mas o que eu estou dizendo como formador de opinião é que nós não temos apenas 2 candidatos disputando a presidência da República. Preste atenção nos outros também. Para acabar com essa história de que quem não é branco é negro, quem não é negro é branco, e estamos aí. Um país de mais de 200 milhões, divididos em dois segmentos. Ora, se eu apoio o aborto, eu não voto no Bolsonaro. Mas se eu apoio, eu voto no Haddad. Se eu apoio a erotização da criança, eu não voto no Bolsonaro, eu voto no Haddad. Aí, eu vou já para você, Orelha. Eu vou ler aqui o que saiu hoje. Não vou ler todo. Ferreira, é rapidinho. Tem um advogado aí na linha, ele está dizendo que é representante da Juventude PT. Ele quer falar com você sobre esse panfleto. Ok, segura aí só um instantinho que eu vou já para ele. Aí, você pega um faz propaganda contra o outro faz propaganda contra um. O Brasil tá assim, quem é PT escolhendo o Bolsonaro, quem é Bolsonaro escolhendo o PT. É como se nós vivêssemos num país com apenas 2 partidos, né? Ou nós tivéssemos apenas 2 homens capazes de governar esse país. Pelo amor de Deus. Então veja, algumas pessoas acabam colocando nas redes sociais notas que nos fazem pensar exatamente sobre esse momento. Quer dizer, quem aposta em Bolsonaro diz assim: prefiro ser revistado em cada esquina do que ser assaltado em cada quarteirão. Prefiro um militar pedindo meu documento do que o bandido levando a minha carteira. Prefiro a incerteza da mudança do que a certeza da mesmice. Prefiro o braço forte dos honestos do que as mãos frouxas dos corruptos. Vamos lá. Tá terminando. E a melhor de todas, eu prefiro votar em fulano de tal, ele diz aí, e aí diz, porque eu prefiro cair do cavalo do que ter o meu cavalo roubado. Claro que isso aí é um recado dos eleitores de Bolsonaro para o PT. Mas não se pode dizer que o PT foi essa coisa diabólica como um todo. Se envolveu em muita coisa errada, mas também fez muita coisa boa para o país. Eu não sou irresponsável. O que é que eu estou dizendo aqui? O perigo que nós estamos vivendo nesse país, de uma eleição de ataques e até uma tentativa de homicídio,
E as crianças e os jovens e os adolescentes servindo como moeda de troca. E os estudantes servindo como moeda. E as atrizes da Globo que vivem num mundo fechado, de roupas caras, morando em condomínios fechados. Quando sai na rua, sai com segurança armado. Vivem participando de festas com bebidas importadas. Será que elas sabem alguma coisa do nosso mundo aqui? Será que ela sabe que hoje um pai morreu ao tentar salvar o filho no Rio de Janeiro das mãos de um bandido? Será que ela sabe que milhares e milhares de jovens perderam a vida nesse país por conta da ineficácia das autoridades? E não é apenas desse governo, não. Dos que passaram também. Porque parece que tudo que está errado foi o atual governo que fez. Peraí. E que o PT foi uma coisa maravilhosa. Peraí. Pelo amor de Deus. Quem entregou o governo com 11 milhões de desempregados foi o Partido dos Trabalhadores. Que teve os seus acertos, mas teve os seus erros. Quem proporcionou essa roubalheira toda na Petrobras foram os governos do PT. E por isso eu vou dizer que eles deixaram de fazer coisas boas? Não. Criaram o ProUni, o Fiesp, e por aí vai. O Bolsa Família, que foi criado pelo PSDB, mas eles melhoraram. E por aí vai. Agora, ninguém aqui é santo para querer dizer que o outro é Satanás. E nem Satanás pode dizer que o outro é igual a ele. O que nós eleitores precisamos é acabar com essa história de votar pelo fanatismo, atendendo, por exemplo, a um condenado corrupto, segundo a justiça, que está preso, condenado a 12 anos, como se fosse o salvador da pátria. Mas também não podemos condenar um partido por esse fato. Porque dentro do Partido dos Trabalhadores tem pessoas de bem. É isso, simples assim. Não transforme o nosso país numa pátria dividida em dois polos. Quem é direita, quem é esquerda. Porque o que nós vemos nesse país são políticos que pulam de galho em galho o tempo inteiro. Inclusive, os que se dizem de esquerda, que governaram o país com a ajuda da direita. Porque os governos do Partido dos Trabalhadores contaram com figuras históricas da nação da política brasileira, como Sarney, Fernando Collor, Jader Barbalho, Renan Calheiros, e por aí vai. O que nós precisamos, eleitores, é atenção às propostas de cada candidato. Porque nós não só temos 2 candidatos na disputa. Pode ser que as propostas deles sejam as melhores para você, mas preste atenção nos dos outros também. E vamos acabar com essa história de que se eu voto em fulano, eu me enrolo com a bandeira nacional. Se eu voto em cicrano, eu me enrolo com a bandeira vermelha. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de políticos verdadeiramente comprometidos com o coletivo, com o povo brasileiro, independente da cor da bandeira. Boa tarde. Meus amigos.